Histórias do caminho, provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Cilícios. Antigamente, quem pretendia alcançar o céu, através do caminho religioso, usava cilícios inquietantes com que castigava a carne dolorida. Hoje, porém, compreendemos que a matéria, embora viva com os milhões de corpúsculos que a constituem, é recurso passivo ante a vibração espiritual. Entendemos que a consciência vive ante o corpo na posição do maquinista perante a locomotiva. A harmonia ou o desequilíbrio representam resultados da direção. Não vale, pois, oprimir o sangue sem disciplinar o coração. Na atualidade, possuímos cilícios valiosos que efetivamente cooperam em nossa redenção. O silêncio amigo diante da calúnia impensada. A renunciação a certos favores materiais, a benefício do companheiro que caminha conosco. O sacrifício mudo pela afeição que se transviou no roteiro terrestre. A doação dos recursos que nos façam falta, no amparo ao próximo. A resistência às tentações de nossa própria natureza inferior. O esquecimento de vantagens cabíveis à nossa situação, para que nossos companheiros se rejubilem com o êxito, antes de nós. A gentileza sem reclamação. A caridade sem pagamento. A noite de vigília à cabeceira dos agonizantes. O auxílio pessoal aos mais infelizes. O sorriso amigo diante da suspeita sem razão de ser. Semelhantes medidas são sempre elementos espirituais do mais alto valor ao nosso progresso. O Senhor não nos induziu a atormentar o corpo, a fim de alcançarmos as divinas portas. Aconselhou simplesmente a coragem de negarmos a nós mesmos, no combate ao nosso eu egoístico e absorvente, a fim de que tomemos a cruz dos nossos deveres de cada dia, seguindo-lhe os passos. Certamente, se quisermos sustentar nos próprios ombros o madeiro de nossas obrigações, atingiremos com o Mestre a alvorada da redenção sublime para sempre. Emmanuel. Cilício e vida. Cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita a misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço, junto ao leito dos paralíticos, articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde, a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência, impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos, auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso, nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre, quanto as criaturas que o povoam jazem vivos, em pleno céu, entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la, dentro de nós. Emmanuel. No campo de luta. Ferir o corpo com a desculpa de conquistar a ascensão da alma é operar o suicídio indireto, pelo qual menosprezamos a infinita bondade que nolo empresta, a fim de que o sol do progresso nos coroe a existência. Atendendo às sugestões dessa ordem, copiaríamos, insensatos, a decisão criminosa do lavrador que destruísse a enxada que o serve na suposição de ajudar o campo, ou o impulso infeliz do operário que desorganizasse as peças do tir que obedece a pretexto de ser mais útil. A máquina física é o templo sublime em que somos chamados à escola da redenção. Nele possuímos a harpa da vida, em cujas cordas podemos desferir a melodia do trabalho e do sacrifício, da abnegação e do amor, preparando o acesso de nosso espírito à exaltação da imortalidade.
Por isso mesmo o silício mais precioso ao nosso grande futuro será sempre o de nossa renunciação voluntária em benefício da felicidade dos outros, aprendendo a ceder de nossas opiniões ou de nosso conforto em auxílio dos corações que nos partilham a bênção do teto, os quais, muitas vezes em provação mais árdua que a nossa, nos reclamam entendimento e bondade ao preço de nossa dor. Saibamos, assim, sorrir entre lágrimas, fatigar-nos no amparo aos que Deus nos confia, emudecer nossa agressividade, abraçar quem nos fere e apagar nossos próprios sonhos, a fim de que a segurança e a tranquilidade se façam junto de nós naqueles que nos comungam a experiência. Somente assim nossa exaustão corpórea será compreensível e justa, porquanto de nosso cansaço terá nascido a ventura daqueles que atravessam conosco o vale da sombra terrestre à procura da luz inextinguível que reina, soberana, na glória espiritual. Emanuel. Privações do corpo e provações da alma. O homem, não raro, nas horas difíceis, lança mão de recursos extremos, por vezes, ilógicos, para diminuir o sofrimento próprio ou alheio, qual acontece nas provas desesperadoras, no sentido de suprimir agonias morais ou curar doenças insidiosas. Daí nasce o contrassenso dos ofícios religiosos remunerados de que se alastram antigos e piedosos enganos, como sejam a recitação mecânica de fórmulas cabalísticas, os sacrifícios inúteis visando prioridade e concessões, as promessas esdrúxulas, os votos inoportunos, as penitências estranhas, os autocastigos em que a vaidade leva o rótulo da fé, os jejuns e as mortificações expressarem suicídios parciais, o uso de amuletos, o apego a talismãs, o culto improdutivo do remorso sem qualquer esforço de corrigenda na restauração do caminho errado. Contudo, ao espírita cristão compete despojar-se de semelhantes conceitos acerca do Criador e da criação, cristalizados na mente humana através de numerosas reencarnações. Para nós, não mais existe a crença cega. Em razão disso, não mais nos acomodamos à ideia do milagre como sendo prerrogativa em favor de alguém sem merecimento qualquer. De igual modo, urge compreender os mecanismos das leis divinas, dispensando-se, ante os lances atormentados da existência terrestre, toda atitude ilusória ou espetacular. Omissão não resolve. E em matéria de comportamento moral na renovação da vida, abstenção do serviço no bem de todos, é deserção vestida de alegações simplesmente acomodatícias, dentro da qual o crente não apenas foge das responsabilidades que lhe cabem, como também ainda exige presunçosamente que Deus se transforme em escravo de suas extravagâncias. Situa-nos a doutrina espírita diante de nós mesmos. Estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem. Respiraremos amanhã no lugar para onde nos dirigimos. Usemos a oração para compreender as nossas necessidades, solucionando-as à luz do trabalho sem o propósito de laquear os poderes divinos. A lei é equânime, justa, insubornável. A criatura, gota igual às demais no oceano imenso da humanidade universal, não é cliente de privilégios. Eis porque, ao invés de procurar, espontaneamente, penitências improdutivas para nós, é imperioso buscar voluntariamente o auxílio eficiente aos semelhantes. Espiritismo é sublime manancial de energia espiritual. Aurindo forças, acatemos sem revolta aquilo que a vida nos oferece, trazendo paz na consciência e entendimento no coração. O mundo atual prescinde de quantos se transformam em ascetas e eremitas de qualquer condição. Até a penologia moderna procura imprimir utilidade às horas dos presidiários, valorizando-lhes a reeducação em colônias agrícolas e em outras organizações coletivas, a busca de regeneração moral e social. E a própria psiquiatria, presentemente, institui a laborterapia para que os enfermos da alma se recuperem, pela atividade edificante. Para o espírita, portanto, a vida e o universo surgem ajustados à lógica e esclarecidos na verdade. Apelemos para os recursos da prece, a fim de que sejamos sustentados em nossos próprios deveres, reconhecendo, porém, que Deus não é vendedor de graças ou doador de obséquios, em regime de exceção, e sim o Criador incriado, perfeito em os seus atributos de justiça e de amor. André Luiz. Sacrifícios. Um cristão genuíno visitou um faquir que se declarava interessado em sofrer para conquistar o reino de Deus. Após saudá-lo, o recém-chegado indagou: "O senhor está realmente empenhado na busca do reino dos céus,
padecendo sobre aguilhões? Sim, disse o homem, devo permanecer muito tempo por cima dos espinhos que me dilaceram para conseguir entrar na divina graça. Por que o interlocutor silenciasse, o faquir perguntou. O amigo, acaso, tem outros recursos para que eu possa alcançar os fins que desejo? O visitante esclareceu. Respeito o seu modo de crer, mas admito que encontraremos mais depressa o caminho do reino, em nos dedicando às boas obras e servindo aos semelhantes, por amor a Deus, suportando, sem reclamar, os espinhos das críticas e das injúrias de todos aqueles a que procuremos prestar esse ou aquele benefício. Só então o faquir se ergueu do leito de farpas e começou a pensar. Emanuel. Comentários finais. Quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta levar a consolação? Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Nosso Senhor Jesus Cristo tanto se deu, que até o cilício na cruz da ignomínia humana, ele, o Cristo, se deu em uma entrega de amor por todos nós, na terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, o Cristo na sua apresentação como o Espírito de verdade, nos orienta que nós os espíritas precisamos, muito nos instruir e mais ainda nos amar. As provas e o cilício agora é passar por cima de nosso orgulho, de nossa vaidade, chagas da nossa humanidade, sendo capazes de conviver e fazer florescer a obra esclarecedora e consoladora do Espírito de verdade. Jesus és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Cartas do Coração, autores diversos, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, primeira parte, capítulo 38, Cilícios. Opinião Espírita, pelos Espíritos Emanuel, André Luiz, texto do Espírito Emanuel, médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 44, Cilício e Vida. Estudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Deus conosco, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, estudo 395, no campo de luta. Opinião Espírita, pelos Espíritos Emanuel, André Luiz, médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Texto do Espírito André Luiz, capítulo 51, Privações do corpo e provações da alma. Estudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Recados da vida, autores diversos, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 6, Sacrifícios. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias. O verdadeiro cilício, item 26.